Marquinhos, antes de darmos bom dia para a doutora Carolina Marrone, que já está aqui conosco e vai debater mais uma vez sobre um assunto tão importante, eu gostaria de pedir a atenção dos nossos ouvintes, principalmente aqueles que têm o seu filho em escolas, em creches, e peço para que você reflita um minutinho com toda essa situação que estamos vivendo, essa situação de terror, que você que está me ouvindo nesse momento, você pai, você mãe, acaba causando para o seu filho, para o amiguinho do seu filho, porque redes sociais não vai resolver esse pavor que estamos vivendo nesse momento. A rede social só vai ser combustível e palco para pessoas poderem se aproveitarem, para a fama, para qualquer outro tipo de situação. Então você que está nos ouvindo, você papai, você mamãe, quer realmente algo de efetivo? Procure aquele vereador que você votou, procure o secretário de segurança da sua cidade, procure a diretoria da escola do seu filho, mas não vá à rede social fomentar o que já está complicado para que não fique pior ainda. Então eu peço para que você reflita e também faça o seu papel de pai e de mãe, porque você tem o dever, mesmo que você não tenha tempo, você não empurra o seu filho só para a escola. Você tem que conferir o que ele está fazendo, o que ele está portando e o que ele está carregando. Então a obrigação, primeiramente de tudo, antes de escola, de segurança, é de você, pai e mãe, tá ok? Esse é o recadinho que eu queria deixar na manhã dessa terça-feira, porque ontem foi um dia muito complicado, muita asneira foi cuspida nas redes sociais e isso só traz um palco, um trampolim para pessoas quererem se aparecer ou até mesmo querer se aproveitar de toda essa situação que vem ocorrendo. Bom dia, doutora Carolina Marrone. Bom dia. Uma ótima terça-feira para a senhora. Desculpa aqui o meu desabafo. Mas eu acho necessário, né? Com certeza. Que as redes sociais é uma ferramenta boa, mas tem muita gente falando asneira, utilizando ela para falar asneira e dar trampolim para essas pessoas. Com certeza. Eu acho que sua fala foi providencial, né? E até introdutória ao assunto que a gente vai trazer hoje. Porque eu sou mãe também, né? E também estou preocupada com tudo que tem acontecido. Mas, como você bem disse, a gente não pode ficar alimentando o pânico, porque o pânico não nos ajuda a resolver o problema. Nós temos que buscar soluções. Como é uma situação muito complexa, né, é algo que não vai ser resolvido, por exemplo, com posts em redes sociais, com alarmismos, né? E como você bem disse, um dos alimentos é mesmo essa propagação da notícia, né? Então, quanto menos a gente fizer alarde em relação a isso e mais a gente parar para pensar e agir de maneira consciente, melhor. E quem diria, né, Carol, que na última participação sua aqui há 15, 14 dias, nós vínhamos de um cenário onde o que nós estamos discutindo hoje praticamente é meio que parecido, né, relacionado ao tipo de problema. E quando você encerrou sua participação naquela terça-feira, ficou já como se tivéssemos para hoje um tema que praticamente não tem como fugir dele, tem que ser ele mesmo, né? Exatamente. Você tá vendo? E a gente nem sabia dos últimos acontecimentos que teríamos aí. Exatamente, né? E eu acho que é importante a gente realmente parar para refletir um pouquinho sobre o que a gente pode fazer. O que pai e mãe, o que a sociedade, o que a escola pode parar para fazer. Porque eu acho que cada um de nós tem um papel importante nisso. E só para complementar, Carol, Marquinhos, não é que ninguém está dando notoriedade a essa situação. A polícia está trabalhando em sigilo, porque isso não é coisa que se divulgue. É igual suicídio. Para que eu vou vir aqui ao ar para falar de um suicídio? Para dar esperança àquela outra pessoa que está pensando em uma situação parecida fazer igual? Então a polícia está trabalhando. As pessoas que forem pegas
trazendo qualquer transtorno à unidade escolar vai responder criminalmente por a atitude que ela tomou, não só ela, se ela for menor, como os pais. Então, há uma rede que está trabalhando nisso com cautela e em sigilo. Isso. Então não tem o porquê vir à tona. Ah, você está escondendo. Ah, você não falou nada sobre isso. Não tem que falar sobre essa situação. Por isso que a gente pede para que isso não seja propagado nas redes sociais. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é, de fato, na mídia, né? A mídia tem um papel importante como fator incentivador. Porque quando eu divulgo informações, eu posso estar dando acesso para algumas pessoas a como realizar, né? Então, assim, eu estou facilitando o acesso dessas pessoas a algumas informações. Né? Exatamente. Né? Não que ela não vá achar em outros espaços, mas eu estou facilitando isso, né? Então, assim, a primeira coisa vamos evitar divulgar nomes, né? Evitar divulgar a forma como as coisas acontecem. Por que isso? Justamente para a gente não dar notoriedade para certas pessoas. Mas, Carol, a gente não tem que saber quem cometeu certas ações? Sim, vamos pensar lá no que aconteceu na creche, né? Eu nem vou divulgar novamente o que aconteceu, mas assim, teve aquele caso da creche, a pessoa foi presa, né? Ela se entregou e foi presa, mostraram a foto dela, pronto, acabou. Não precisa ficar divulgando o nome, não precisa ficar divulgando como essa pessoa realizou a ação, né? Por que isso? Porque só vai incentivar, só vai, assim, parece que tem um estudo que eu não tenho certeza, mas eu acho que são a cada ataque que você divulga como aconteceu, 3 outros ataques parecidos acontecem. Então, por que é que eu vou ficar divulgando esse tipo de informação? Isso agrega o quê? Né? Então, talvez valha a pena a gente saber assim, olha, aconteceu mais um evento de violência em uma escola. Ponto. Né? Óbvio que a gente tem que saber que está acontecendo alguma coisa, mas eu não preciso ficar dando detalhes. Né? Uma outra coisa que eu acho importante, então a gente está falando da mídia primeiro, né? Então a mídia precisa mudar um pouquinho isso, deixar de fazer um estardalhaço. Isso, um sensacionalismo. Então, assim, essa divulgação exagerada, né, dessas informações faz com que essas pessoas que querem ser famosas, e hoje em dia com as benditas das redes sociais, todo mundo quer ser famoso, acha que tem, né, que tem condições de ser famoso. Então, assim, se eu não consigo me destacar pelas minhas qualidades, eu vou me destacar por aquilo que me disseram que eu sou bom, ou que disseram que eu posso obter sucesso. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E aí eu já entro num segundo ponto, que é a família. Né? Então, assim, o que meu filho tem visto? Ah, Carol, mas eu não dou conta. Que foi exatamente o que nós propomos trazer hoje na discussão, né? Isso. Na última vez que você esteve aqui. Né? O controle, né? O controle que a gente está falando não é você ficar ali também 24 horas, né? Atormentando a vida do seu filho, do adolescente, mas pelo menos aquela conversa, né? Para poder se integrar no que ele está consumindo, né? Carol, Marquinhos, meu filho não sai de casa, ele fica ali no cantinho dele, só no celular. Ele não dá problema pra ninguém, não né? Dá trabalho. Não dá trabalho. Na verdade, a gente tem que ficar muito atento, né? Porque, assim, a internet, ela é um mundo. Ela é um outro mundo, né? Então, assim, essa criança tá tendo acesso a um mundo. Você vai deixar seu filho fazer coisa sozinho na rua? Né? Eu tenho verdadeiro pavor. Minha filha tá para ir na atividade física, que é do lado de casa. Eu fico olhando pela câmera para ver. Ela tá com quase 11 anos, mas eu tenho medo. Eu fico acompanhando, né? Porque eu consigo ver. Uma boa parte eu consigo ver. Né? E aí, chegou aí. Por quê? Porque a gente tem que ter um certo controle. Agora, você vai fazer na rede social, nas redes sociais não, perdão. Na internet, você não vai ficar mexendo. Você não vai perguntar, você não vai participar. Tem algo que eles encontram na internet, nos grupos, né? Que eles talvez não encontrem em casa. Que é justamente a audiência, que é ser ouvido, que é ser valorizado pelo seu discurso. Aí você vai falar, mas vão vir com um discurso homofóbico, misógino, ou sei lá, machista, e a gente vai
ouvir e vai ficar quieto? Não, a gente vai ouvir e vai discutir. A gente vai construir junto com essa pessoa uma visão diferente. A escola também tem esse papel, né? A escola ela tem esse papel também de construir junto com o aluno essas habilidades socioemocionais, ser um espaço coletivo para desenvolver essas habilidades, treinar isso, né? Agora, se a escola é um espaço apenas de repressão, se a escola é apenas um espaço em que a gente vai passar um conhecimento, que é aquele conhecimento bancário, que eu só ensino as coisas, né? Aquele conteúdo formatadinho, fica muito difícil da gente conseguir um bom resultado. A escola acaba ficando aversiva. E aí, se eu não tenho espaço, se eu não tenho acolhimento na escola, se eu não tenho acolhimento dentro da minha casa, eu vou buscar isso em algum lugar. Nossa, quando eu falo que eu vou fazer uma coisa muito terrível, as pessoas falam, nossa, vai mesmo, você é o cara, você vai arrasar. Gente, eu me sinto super valorizado, porque eu paquero as menininhas não me paqueram. Ou eu tento ter a habilidade de desenvolver relações de amizade e não consigo, porque eu tô sempre isolado, porque os meus gostos são muito diferentes dos outros. O que acontece? Eu me sinto muito, assim, inadequado, né? E ninguém me ensina a ser mais adequado, ninguém me ajuda a começa a se sentir depressiva. Exatamente. Ou depressivo. Né? Depressivo, excluído, né? E aí eu encontro um espaço em que todo esse meu discurso, né, ele é valorizado. Uhum. Né? O que acontece com o meu discurso? Ele vai ganhar mais força. E aí esse discurso ele vai sendo alimentado com outras ideias, que aí vai além da fala, né? Vai além do mundo das ideias, vai para ação. E aí fica muito difícil. Não tem segurança em termos de número de câmeras, detector de metais, pessoas físicas, que dê conta de vigiar todo mundo o tempo todo, né? E isso não resolve questões que são emocionais, questões que são sociais. Porque hoje muito se discute, né? Precisa ter polícia, precisa ter segurança, precisa ter porta giratória, precisa ter detector de metal em escolas, em creches. A pessoa que está com distúrbio e planeja fazer algo do tipo, ela vai conseguir desviar de todas essas circunstâncias, né? Exatamente. Porque ela vai planejar, né? O exemplo está justamente nos Estados Unidos, onde nós temos históricos aí de massacres, né, nas escolas. Exatamente. Hoje, algumas escolas, as que estão sendo construídas hoje, elas já são construídas como se tivesse ali um ponto cego, né, para justamente tentar facilitar uma forma de poder controlar esse tipo de ação. Exatamente. Né? E mesmo assim, às vezes ainda acontece, né? Exatamente. A gente não consegue vigiar o tempo todo, né? E não adianta. Essa questão da vigilância, ela só funciona quando a fiscalização está ali presente, quando o vigia está presente, né? E o vigia não está em todos os lugares o tempo todo, não tem como. E aí eu não ensino também para essa criança ou para esse adolescente coisas que são importantes para a vida dele como um todo, né? Quando a gente fala em investir em segurança, né, a gente está falando no investimento em algo que é reativo. O que significa isso? Eu estou reagindo a uma situação, né? E a proposta nós precisamos fazer um trabalho preventivo, né? Óbvio que num primeiro momento a gente vai ter que adotar algumas medidas que sejam de segurança também para reduzir isso, enquanto a gente vai fazendo um trabalho, vai adotando políticas públicas de prevenção. Que políticas públicas são essas que a gente precisa adotar? A gente precisa pensar, né? Lembra que há 2 semanas atrás eu falei sobre a questão da importância do psicólogo, do assistente social nas escolas, da formação desses professores. Então, assim, esse psicólogo e assistente social, ou psicopedagogo também, eles não vão estar nessa equipe para fazer o atendimento clínico, para fazer o atendimento individual daquela criança, mas para fazer o reconhecimento de quem precisa de um acompanhamento, para fazer o reconhecimento de uma família que está necessitando de uma intervenção maior, e aí acionar, né, os órgãos competentes para que eles façam essas ações. A gente vai trabalhar direto com os professores no sentido de sensibilizá-los para identificar exclusão, para identificar problemas,
né? A gente vai preparar esses professores para trabalhar com esses alunos, criar espaços de discussão, sabe? Espaço em que as pessoas possam colocar a sua opinião e discutir sobre isso. É importante isso, né? Até porque quando eu abro um espaço para discussão e alguém traz um assunto que às vezes é divergente do meu ponto de vista, eu vou ter que aprender também a ouvir o outro, a tentar ter essa percepção a partir do outro, né? São coisas que são muito importantes e às vezes a gente não dá o devido valor, a devida importância. Exatamente. Né? Carol, mais um ponto que acho importante a gente debater nessa manhã. Com toda essas fakes, essas histórias a público em rede social, isso deve levar mais alguns dias. Sim. Vamos sofrer ainda por mais alguns dias nesse mês de maio com esse tumulto de fakes, de comentários. Eu não vou mandar o meu filho para a escola. Ele não tem segurança lá. Ou o filho chega: mamãe, papai, eu tô com medo. É certo eu praticamente concordar com ele de que ele está com medo, eu também estou, e vou deixar ele em casa, trancado? Era uma coisa que eu queria conversar também. Eu acho que isso foi muito, muito boa, essa colocação. Gente, não deixa em casa, porque a gente acaba alimentando o medo. Medo a gente enfrenta, e medo é importante. Né? O medo, ele diz pra gente assim, existe uma situação de risco. E eu ia falar para vocês, pais, professores, né, para conversarem realmente com as crianças e ajudarem elas a terem estratégias para se defender. No caso da creche, dificilmente essas crianças teriam alguma estratégia para se defender, porque elas eram muito pequenas, né? É mais difícil. Mas conforme as crianças vão crescendo, a gente consegue sim trabalhar com essas crianças situações como: olha, percebeu que tem gritaria, que tem tumulto, se afasta, né? Se jogar no chão, colocar uma carteira na sua frente, se tem espaço para fugir, não enfrentar o agressor, né? Observar os professores. Olha, professor, observa aquela criança que está muito quieta, muito isolada, aquela criança que fala muito sobre arma, tem um discurso muito agressivo, um discurso pouco tolerante. Né? Então, assim, são informações que eu acho que são importantes. Se os pais deixarem essas crianças em casa hoje, eles estão dizendo para essas crianças: realmente esse espaço não é um espaço seguro. Porque amanhã o problema não vai estar solucionado. Né? O que os pais podem fazer? O que você falou. Observar o material escolar que essas crianças estão levando. Né? Dá uma verificada na mochila. E não precisa falar: deixa eu ver o que tem dentro da sua mochila. Né? Porque aí eu estou agredindo também. Tipo, vou arrumar um lanchinho pra você, vou colocar lá, né? Isso. Daí você já aproveita, dá aquela verificada. Isso. Nossa, filho, deixa eu dar uma olhadinha no seu material. Faz tanto tempo que eu não vejo. Preciso comprar algo pra você, deixa eu ver seu estojo. Isso, porque aí eu tô mostrando o quê? Preocupação, cuidado, carinho, né? E não desconfiança. Até porque nem todo mundo merece essa desconfiança, né? Então, gente, dá uma olhadinha. Tem outras questões, né? Porque quando eu olho a mochila do meu filho, realmente eu verifico se tá faltando alguma coisa. Eu demonstro cuidado, carinho. Eu ajudo na organização, porque muitas vezes eles ainda não estão prontos para isso. Então, não é só uma questão, de novo, de fiscalizar. É uma questão de falar para ele: eu me importo com você, eu me preocupo com você. Porque numa situação dessa de você tirar a criança, o adolescente do convívio escolar porque ela está com medo e você também está inseguro, daí daqui a pouco vai dar uma acalmada nessa temática que estamos tendo agora. Daí você vai querer obrigar o seu filho a voltar na escola. E ele não vai querer. Aí ele não vai querer porque você concordou no momento que ele teve medo. Você Sim. não ajudou ele. Superar, né? Vai, Exatamente. Vamos lá, qualquer coisa você... E outra coisa, né? A gente sabe que a evasão escolar está diretamente relacionada com o número de problemas de violência. Então, muitos desses agressores, eles se afastaram do espaço escolar, eles se evadiram, né? E aí eles retornam para
trazer essa questão da violência. Né? Quando eu deixo essa criança ou esse adolescente em casa, eu estou permitindo que ele passe mais tempo nas redes sociais, que ele fique mais tempo sozinho com ele mesmo ou com, né, a presença desses amiguinhos virtuais. Porque eu acho que é impossível um aluno ele ir para a escola com o único intuito de poder aproveitar, né, de se desenvolver junto com os seus né, amiguinhos lá e tal. Porque se ele está com algum plano na cabeça, acho que não tem espaço para outra coisa, né, para aprender, para poder acompanhar a turma. Aí acaba ficando para trás e aí acaba ficando tenso, né? Mas isso vai se desenvolvendo, né? Ele vai ganhando espaço. Eu falo que é igual o bolo, vai crescendo. Você bota fermento no bolo, muito fermento no bolo, vai crescendo. É a mesma coisa. Então, assim, não é do nada que aparece essa ideia. Essa ideia, ela começa a ser construída e aí eu vou procurar quem valide isso, né? De alguma maneira. Então, por isso que a gente tem que estar atento. Gente, senta, faça uma refeição com seu filho. Conversa com ele, ouve, se interessa, é aquilo que eu falei, não dá pra gente ter controle total. Tem o controle parental, de tempo, de acesso, dá pra ver histórico, tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Mas assim, de novo, fiscalização não é garantia, né? Mas a construção de bons valores, essa demonstração de que essa criança ou esse adolescente tem importância sim, que aquilo que ele fala é levado em consideração, eu acho que é uma boa vacina pra gente. Talvez não evite que aconteça, mas diminui muito a probabilidade do acontecimento. E também eu acho que quando tem um contato com essas situações, com esses grupos que fomentam isso, né, que alimentam essa ideia, essa criança que foi vacinada por carinho, por atenção, tal, ela consegue se defender um pouco melhor. E eu entendo ainda que a escola é o melhor espaço para isso, mais até do que a família. Porque tem famílias que também têm esses discursos extremistas, né? Então, dentro desse ambiente escolar, se eu tenho um ambiente que permite essa discussão, eu tenho um ambiente que permite a transformação do pensamento. Mais alguma coisa, doutora? Acho que não, gente. Eu acho que é isso. Vamos pensar que o medo é importante, serve para alertar, né? Prestar atenção nos jogos, nessas plataformas que essas pessoas que jogam direcionam. Então, o Discord, por exemplo, é uma plataforma um pouco perigosa. Não só o Discord, mas assim, é uma das que a gente ouve muito falar, tá? E vamos pensar que não é só na escola que tem risco. No mundo há riscos. Então, quando eu ensino meu filho a identificar situações de perigo, eu estou ensinando meu filho a se defender do mundo. Isso não significa que eu vou ensinar meu filho a ser medroso. É diferente. Não é para eu falar para ele, tenha medo do mundo, o mundo é um perigo. Não, olha, em situações assim, você age dessa maneira. Em situações assado, você age daquela outra maneira. Tá bom? E vale também ressaltar que você não vai ensinar o seu filho a agir de uma maneira que contribua ainda mais para o desenvolvimento da violência, né? Apesar de existirem famílias extremistas, né? Exatamente. Né? Não vou responder violência com agressividade. Carol, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Acho que casou muito certo o dia, o tema, porque vai ser uma semana, vai ser um mês complicado e temos que ficar atentos e encorajar os nossos pequenos e até mesmo o próprio pai, a própria mãe e a própria sociedade. Isso. Então, além de cobrar, né, como você falou, das pessoas que estão envolvidas em política pública, vamos nos cobrar também, o que nós podemos fazer, todos nós.